Você vai se surpreender ao saber que Júlio César nomeou os meses. Quando Júlio César introduziu o calendário juliano em 45 a.C., ele se imortalizou e homenageou seu sucessor ao renomear alguns meses. Por exemplo, ele mudou quintilis para julho, para celebrar suas conquistas. Mais tarde, seu sucessor Augusto decidiu renomear sextilis para agosto, em reconhecimento às suas contribuições significativas a Roma. Isso não apenas refletiu seu legado, mas também ajudou a diferenciar os meses, algo que permanece até hoje. Antes do calendário juliano, o calendário romano era bem diferente, muitas vezes caótico e mal alinhado com as estações. Com essa reforma, o mês de julho se tornou um tempo de festividades de verão, e agosto, com seu significado especial, veio em seguida. Essas mudanças tiveram um impacto duradouro em como estruturamos nosso ano e lembramos dessas figuras históricas. Não é incrível como o calendário pode nos conectar com o passado? Acredite ou não, mas é possível fritar ovos nas calçadas em dias quentes. Em dias de calor intenso, a temperatura das calçadas pode subir tanto que realmente dá para fritar um ovo. Embora isso leve mais tempo do que em uma frigideira comum, esse fenômeno acontece porque o concreto absorve o calor do sol. No entanto, é importante notar que o concreto não retém o calor tão bem quanto o metal. Isso significa que, se você quebrar um ovo em uma calçada quente, ele não vai cozinhar de maneira uniforme. As áreas diretamente expostas ao sol vão esquentar mais, enquanto as partes sombreadas podem não estar quentes o suficiente. Então, da próxima vez que você pisar em uma calçada quente, imagine que pode preparar seu café da manhã ali mesmo. É um lembrete interessante de como o nosso ambiente cotidiano pode nos surpreender com ciência inesperada. E se eu te contasse sobre o segredo ardente da ilha Sakurajima? Este local fascinante no Japão mostra a extraordinária relação entre a humanidade e a natureza. Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do mundo, com erupções ocorrendo com tanta frequência que a cinza vulcânica cobre regularmente a ilha. Os moradores locais desenvolveram adaptações notáveis para conviver com esse gigante vulcânico, transformando o que muitos poderiam ver como um perigo em um modo de vida único. Imagine crianças indo para a escola sobre uma camada macia de cinzas, onde as tarefas diárias muitas vezes incluem limpar as ruas com máquinas especializadas projetadas para varrer a poeira. Essa abordagem inovadora destaca a impressionante engenhosidade e resiliência da comunidade. Mas Sakurajima não é apenas sobre erupções vulcânicas. É um vibrante centro para turistas ansiosos para testemunhar suas paisagens dramáticas e se envolver com a ciência vulcânica. A ilha serve como um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza, enquanto nutre uma cultura rica e próspera ao seu redor. Então, como a vida continua em uma ilha esculpida por forças naturais implacáveis? Poucos sabem, mas a filha de Shakespeare sabia ler. Esse fato interessante sobre a família do famoso dramaturgo ilumina a educação na época elisabetana. Susana, a filha mais velha de Shakespeare, era alfabetizada, o que era bastante raro para mulheres daquela época. Embora a sociedade frequentemente limitasse o acesso à educação para meninas, a influência de Shakespeare como escritor de sucesso provavelmente inspirou sua família a buscar aprendizado. Isso levanta questões curiosas sobre seus valores e como eles podem ter influenciado sua obra. Imagine a jovem Susana lendo as peças ou poesias do pai, talvez até discutindo-as com ele em casa. Esse fato não apenas torna Shakespeare mais humano, mas também nos ajuda a entender que ele valorizava a educação. Saber que sua filha era alfabetizada acrescenta profundidade à nossa percepção de Shakespeare como pai e dramaturgo. Que ideias ele poderia compartilhar com ela sobre o poder das palavras e da narrativa? É uma reflexão agradável. Você já se perguntou por que o Monte Elbrus se destaca? O Monte Elbrus, majestoso com seus 5.642 metros, é a montanha mais alta da Europa. Localizado na deslumbrante região do Cáucaso, na Rússia, esse pico incrível atrai aventureiros e amantes da natureza de todos os cantos do mundo. O que torna Elbrus notável não é apenas sua altura impressionante, ele também é um vulcão adormecido, com sua última erupção ocorrendo há mais de 2.000 anos. Alcançar o cume recompensa os escaladores, com vistas de tirar o fôlego de vales vastos e cadeias montanhosas, permitindo que você veja por milhas em um dia claro. Escalar o Monte Elbrus é desafiador e emocionante, oferecendo rotas diversas para montanhistas experientes ou aqueles que preferem uma caminhada mais tranquila.
Os escaladores podem encontrar abrigo nas cabanas Aglitsky e Garabashi, tornando a ascensão mais confortável durante a jornada. Além disso, a área é rica em biodiversidade, apresentando plantas e animais únicos que prosperam nessas altitudes. Se você é um explorador de coração ou simplesmente fascinado pelas paisagens extraordinárias do nosso planeta, o Monte Elbrus cativa tanto fisicamente quanto na imaginação. O que é surpreendente sobre a origem da vida? A teoria do caldo primordial sugere que a vida na Terra começou bilhões de anos atrás, em um ambiente quente e quimicamente rico. Você pode estar se perguntando como ingredientes simples se transformaram em organismos vivos complexos. A teoria afirma que nosso planeta primitivo estava cheio de uma mistura de substâncias orgânicas, como aminoácidos e açúcares simples, que estavam nos oceanos e lagos. Quando expostos a fontes de energia, como relâmpagos ou atividade vulcânica, esses blocos de construção começaram a reagir, formando moléculas mais complexas. Com o tempo, essas moléculas levaram ao surgimento das primeiras células primitivas, que deram início a toda a vida como a conhecemos. Cientistas testaram essa ideia, recriando condições semelhantes em laboratórios e obtendo com sucesso compostos orgânicos. Embora os passos exatos ainda sejam um mistério, a teoria do caldo primordial oferece uma visão fascinante dos primeiros dias da Terra e de como a vida pode ter surgido de ingredientes aparentemente simples. O que você acha dessa teoria? Prepare-se para se encantar com as esculturas de Julian Voss Andrea. Este artista alemão cria obras impressionantes que enganam o seu olhar. Suas esculturas utilizam um design inteligente de folhas paralelas, que podem parecer maciças de um ângulo, mas desaparecem quando você muda de perspectiva. Imagine caminhar ao redor de uma dessas obras e, de repente, vê-la se transformar diante dos seus olhos. Essa manipulação astuta da luz e da perspectiva torna a arte de Julian não apenas um espetáculo, mas uma experiência. Cada escultura convida você a entrar, incentivando a explorar os limites da percepção. À medida que você se move, a obra de arte muda, revelando dimensões e padrões ocultos. É uma verdadeira dança entre arte e física, onde a sua posição se torna uma parte importante da obra. Esse estilo inovador não apenas desafia a escultura tradicional, mas também provoca discussões sobre como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Quantas outras obras de arte podem oferecer uma conexão tão dinâmica com o público? Você pode acreditar que essa bateria de carro elétrico carrega super rápido? A empresa britânica Neobod apresentou uma bateria incrível que carrega de 10% a 80% em apenas 4 minutos e 37 segundos. Essa tecnologia impressionante foi demonstrada ao vivo no carro esportivo New Bolt EV, em uma pista de testes em Bedford. Imagine poder recarregar seu carro rapidamente enquanto toma um café. O New Bolt EV tem uma autonomia de cerca de 120 milhas com essa carga rápida, o que representa um grande avanço para os amantes de carros elétricos. Essa descoberta significa menos tempo esperando em estações de recarga e mais tempo para aproveitar a estrada. Com esses avanços, os carros elétricos podem se tornar mais acessíveis e práticos para o uso diário. As inovações da Neobod mostram que estamos nos aproximando de um futuro onde os carros elétricos não são apenas viáveis, mas também extremamente convenientes. Quem sabe isso pode ser a faísca que acenderá uma revolução na nossa percepção sobre energia e transporte. É incrível pensar em como esses desenvolvimentos podem mudar nossas vidas. Você já se perguntou por que as cataratas de sangue são vermelhas? Na deslumbrante Ilha Taylor, na Antártida, encontra-se uma maravilha natural fascinante, conhecida como as cataratas de sangue. Diferente das cachoeiras típicas que jorram água clara e azul, esta impressionante cachoeira flui em um tom profundo de vermelho, despertando curiosidade e admiração entre os visitantes. A cor semelhante ao sangue vem da água rica em ferro que se infiltra sob o gelo. Quando essa água salina e ácida sobe à superfície, ela entra em contato com a atmosfera, provocando uma reação química chamada oxidação. Essa reação transforma o ferro em ferrugem, dando à água sua cor vermelha vívida. As cataratas de sangue mostram os extraordinários processos geológicos que ocorrem em um dos ambientes mais severos da Terra. Apesar de sua aparência inquietante, esse fenômeno reflete a resiliência da vida, já que micro-organismos prosperam nas condições extremas sob o gelo. Esses organismos desempenham um papel vital no ecossistema, demonstrando que a vida pode se adaptar mesmo nos habitats mais hostis.
O espetáculo encantador das cataratas de sangue não apenas cativa a imaginação, mas também serve como um lembrete impressionante da notável diversidade do nosso planeta. Quais outras maravilhas naturais aguardam descoberta? O que realmente acontece quando o pliossauro caça? Esse incrível ictiosauro, que habitou os oceanos durante o período Cretáceo, não era apenas um réptil marinho comum. Com seu longo focinho e dentes afiados, o pliossauro era um predador poderoso, perfeitamente adaptado para caçar suas presas nas escuras profundezas do oceano. Ao contrário dos golfinhos amigáveis, que se envolvem mais em interações brincalhonas, o pliossauro vivia em um mundo onde a sobrevivência dependia da habilidade de caça. Seu corpo aerodinâmico permitia que ele deslizasse rapidamente pela água, e seus dentes afiados eram ideais para capturar peixes escorregadios e outras criaturas marinhas. Imagine a emoção da caça, enquanto o pliossauro se movia nas sombras subaquáticas, usando seus sentidos aguçados para detectar movimentos. Esse intrigante predador oferece uma visão fascinante das diversas e, às vezes, perigosas formas de vida que existiram milhões de anos atrás, o que os predadores marinhos modernos podem aprender com o pliossauro. É verdade que Lucky Diamond Rich é o rei das tatuagens. Lucky Diamond Rich, da Nova Zelândia, orgulhosamente detém o título de pessoa mais tatuada do planeta. Sua jornada começou com uma simples paixão pela arte corporal, mas evoluiu para uma transformação extraordinária, onde quase cada centímetro de seu corpo exibe tatuagens vibrantes. Incrivelmente, suas tatuagens representam mais de 200% de sua pele, pois ele frequentemente sobrepõe novos desenhos aos existentes, criando uma tapeçaria hipnotizante de tinta. Cada tatuagem conta uma história única, refletindo suas experiências pessoais, interesses e a cultura ao seu redor. Além da estética, a arte corporal de Lucky serve como uma poderosa forma de autoexpressão, com símbolos e cores que têm um significado profundo em sua vida. Como artista, ele encanta o público ao trazer sua arte à vida no palco, provando que tatuagens não são apenas imagens, mas declarações de identidade e criatividade. Lucky Diamond Rich exemplifica como a arte corporal pode ser usada para se conectar com os outros e celebrar a individualidade. Não é fascinante ver como as tatuagens podem evoluir para uma forma de arte que comunica muito mais do que a pele? Você já se perguntou por que os pandas usam aquelas manchas ao redor dos olhos? Não é só por estilo. Essas manchas pretas ao redor dos olhos dos pandas têm um papel importante em suas vidas. Cientistas acreditam que essas marcas ajudam os pandas a se comunicarem entre si. Na natureza, eles são animais solitários e dependem de sinais visuais para transmitir emoções e intenções. As manchas pretas podem tornar suas expressões faciais mais visíveis, ajudando-os a expressar sentimentos como curiosidade ou agressividade. Além disso, o pelo escuro provavelmente protege seus olhos do brilho do sol, assim como os óculos de sol fazem por nós. Esses padrões únicos também podem confundir predadores ou rivais, quebrando o contorno de seus rostos nas densas florestas que chamam de lar. Curiosamente, as marcas distintas que vemos hoje evoluem à medida que os pandas crescem, passando de adoráveis filhotes a maravilhosos adultos. No geral, essas manchas ao redor dos olhos não são apenas uma escolha de moda. São essenciais para a sobrevivência e interação social na natureza. Então, da próxima vez que você ver um panda, lembre-se de que há mais por trás daqueles rostos adoráveis do que parece. Um fato interessante sobre o seu aspirador. Microbiologistas descobriram que o ar expelido por um aspirador em funcionamento está cheio de micróbios, colocando-o entre os 5 lugares mais sujos da sua casa. Pense nisso. Enquanto você pode esperar que o aspirador ajude a limpar seu espaço, na verdade, ele pode estar devolvendo bactérias e alérgenos ao ar. Isso acontece porque os aspiradores costumam coletar poeira, pelos de animais e sujeira do chão, que podem conter diversos micro-organismos. Se o filtro do aspirador não estiver funcionando corretamente, todos esses micróbios podem ser liberados no ar durante o uso. Essa é uma realidade surpreendente, que destaca a importância da manutenção regular do aspirador. Trocar os filtros e limpar as peças pode reduzir significativamente a liberação de micróbios. Então, sempre que você estiver limpando o chão, pense em como o seu aspirador pode afetar a qualidade do ar interno. Pronto para dar um pouco de atenção ao seu aspirador? E se eu te contar sobre garrafas de apoio emocional? Esses acessórios incomuns não são apenas ferramentas para hidratação. Eles se tornaram elementos importantes de autocuidado para muitas pessoas.
Recentemente, essa tendência tem ganhado popularidade, pois as pessoas encontram conforto em levar suas garrafas especiais para todo lugar. Imagine uma garrafa bem decorada, que parece ser sua pequena companheira, te apoiando durante um dia estressante. Essa mudança mostra a incrível conexão entre manter a hidratação e o bem-estar emocional. Muitos sentem ansiedade ao esquecer sua garrafa, o que destaca o quanto nossos sentimentos estão ligados aos objetos que escolhemos ter por perto. É difícil acreditar que algo tão simples como água potável pode afetar nosso humor, mas essas garrafas representam conforto e apoio em um mundo acelerado. Então, pronto para escolher sua garrafa de apoio emocional? Você ouviu falar de Beatriz e Johnny Depp? Em 2010, uma corajosa menina de 9 anos chamada Beatriz DeLay decidiu escrever uma carta para seu ídolo, o ator Johnny Depp. Com bom humor, ela pediu que ele a ajudasse a organizar uma rebelião pirata contra seus professores. Imagine sua surpresa quando Depp, totalmente imerso no espírito do seu pedido, apareceu na escola dela vestido como o Capitão Jack Sparrow, o excêntrico pirata que ele interpretou nos filmes Piratas do Caribe. Os alunos não podiam acreditar em seus olhos, pois ele realmente entrou no personagem, trazendo alegria e risadas para a sala de aula. Essa visita inesperada não foi apenas uma divertida surpresa, também destacou a sincera dedicação de Depp aos seus fãs, independentemente da idade ou criatividade deles. A história de Beatriz nos lembra que um pouco de imaginação pode levar a momentos inesquecíveis. Quem diria que uma carta poderia trazer tanta alegria? Prepare-se para documentários emocionantes. Alguns documentários são bem diferentes. Eles misturam natureza, história e ciência de uma forma fascinante. Imagine um filme cheio de energia e criatividade ousada. Esse estilo único leva os espectadores a viagens inesperadas, explorando tudo, desde as profundezas do oceano até mistérios históricos, com um senso de urgência e emoção. Com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa envolvente, esses documentários prendem sua atenção e despertam a curiosidade. Eles desafiam nossas ideias, fazendo-nos repensar o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Com uma edição dinâmica e informações ricas, transformam o aprendizado em uma aventura emocionante. Não importa se você é um fã experiente de documentários ou apenas um espectador curioso, você não conseguirá desgrudar. Então, o que você está esperando? Mergulhe no mundo incrível dos documentários inovadores. Você sabia que cascas de ovos podem curar ossos? Pesquisadores da Universidade de Massachusetts, Lowell, estão trabalhando em um projeto interessante que utiliza cascas de ovos, compostas principalmente de carbonato de cálcio, para criar novos ossos humanos. Essa ideia inovadora é importante porque nossos corpos, muitas vezes, têm dificuldade em recuperar ossos danificados, especialmente após lesões ou cirurgias. As cascas de ovos são uma fonte natural de cálcio, essencial para a formação dos ossos. Usando esse material acessível e sustentável, os cientistas esperam desenvolver um método que não apenas reduza o desperdício na avicultura, mas também ofereça uma maneira eficaz de ajudar na cicatrização dos ossos. Imagine um futuro onde algo tão simples como a casca de ovo se torne um ingrediente-chave em procedimentos médicos. Essa descoberta incrível pode mudar nossa abordagem para a recuperação óssea. Descubra a verdade chocante sobre seus anéis. Pode parecer surpreendente, mas seus anéis podem acumular até 730 milhões de micróbios, o que é aproximadamente a população de toda a Europa. Isso pode soar alarmante, mas a combinação de umidade, calor e gordura da pele cria as condições perfeitas para a multiplicação de bactérias. Pense nisso. Quando você usa anéis, eles não estão apenas nos seus dedos, mas também tocam tudo o que você manuseia. Desde o telefone até o preparo de alimentos, todas essas atividades podem transferir micróbios para seus anéis. Por isso, a limpeza regular é essencial. Um simples sabonete e água ajudam a remover sujeira e bactérias, mantendo seus anéis brilhantes e seguros para usar. Então, da próxima vez que você colocar sua joia favorita, não esqueça de lavá-la bem para proteger tanto sua peça quanto sua saúde. Vamos revelar a verdade sobre o tamanho e o design de Maria. Maria, localizada na vasta deserto da Arábia Saudita, é o maior edifício revestido de espelhos do mundo. Esta incrível construção demonstra maestria arquitetônica e inovações em engenharia. O edifício foi projetado para refletir a luz solar brilhante do deserto e, desde sua conclusão, tornou-se uma maravilha que inspira tanto visitantes quanto moradores locais.
A superfície refletiva não só melhora sua aparência impressionante, mas também ajuda a regular a temperatura interna do prédio. Imagine-se diante de uma enorme fachada de vidro, brilhando como uma joia em meio à paisagem árida. O edifício desempenha várias funções, de escritórios a grandes eventos, e se tornou um símbolo da modernidade em um país profundamente enraizado em tradições. Ao explorar seus amplos salões e fachadas cintilantes, você não pode deixar de admirar essa combinação de natureza e criatividade humana. Não é incrível como a arquitetura pode transformar nossa percepção do espaço e da beleza? Porque o papagaio Borbosa nos encanta. Esta ave encantadora, com suas penas suaves em tons pastéis, combina belos matizes de rosa e lavanda que hipnotizam todos que a veem. Habitante de regiões específicas, o papagaio Borbosa não só alegra os olhos, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema. Essas aves são sociais, frequentemente voando entre as árvores em pequenos bandos, onde suas cores vibrantes ajudam-nas a se misturar com as flores e folhas verdes. Amantes da vida selvagem viajam longas distâncias na esperança de ver suas penas deslumbrantes na natureza. Infelizmente, a perda de habitat ameaça suas populações, o que leva a esforços de conservação para que esses belos papagaios não desapareçam do nosso céu. Estudar o papagaio Borbosa não só destaca a beleza da natureza, mas também enfatiza a importância de proteger nosso meio ambiente. Como podemos ajudar a preservar tais maravilhas? Você já se perguntou quem faz mais filmes no mundo? A Índia é o maior produtor de filmes, criando impressionantes 1000 filmes por ano. Essa indústria vibrante, frequentemente chamada de Bollywood, é famosa por suas histórias coloridas, músicas marcantes e danças empolgantes. Os filmes são feitos em diferentes idiomas por todo o país, com os filmes em hindi se destacando. Mas Bollywood não é o único. Indústrias regionais como Tollywood, Collywood e outras também contribuem para esse número impressionante. A produção de filmes na Índia não é apenas entretenimento. Muitas vezes reflete questões sociais, cultura e tradições, tornando-se uma parte importante da vida indiana. O público vai aos cinemas para aproveitar a variedade de gêneros, desde dramas emocionantes até ação eletrizante. Com milhões de espectadores e uma audiência global crescente, o cinema indiano continua a expandir seus horizontes, apresentando histórias e talentos diversos. Não é incrível como a magia do cinema indiano une as pessoas através de histórias e emoções? Incrível, mas crianças já brincaram com bexigas de animais. Antigamente, antes da invenção dos balões, as crianças se divertiam com coisas bem diferentes. Elas limpavam, enchiam e usavam bexigas de animais, que são sacos elásticos para armazenar urina, para brincar. Esses bolas naturais eram muito populares, permitindo que as crianças jogassem e pegassem. Apesar de sua origem, as bexigas eram surpreendentemente eficazes para isso, muitas vezes provocando risadas e alegria durante as brincadeiras. Embora isso possa parecer estranho hoje, essa prática mostra como as crianças podem ser criativas com o que têm. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, os balões de borracha se tornaram a escolha preferida, oferecendo mais cores e formas, transformando aniversários em festas mágicas. Você consegue imaginar usar bexigas em vez desses balões coloridos? Você sabia que as águas-vivas podem reverter o envelhecimento? A água-viva Turritopsis dohrnii tem uma habilidade incrível. Ela pode se transformar de um adulto de volta para sua forma juvenil, revertendo assim o processo de envelhecimento. Esse processo extraordinário acontece através da transdiferenciação, quando as células da água-viva são reprogramadas. Imagine se os humanos pudessem fazer o mesmo. Os cientistas estão interessados nessa água-viva, pois ela pode revelar segredos sobre o envelhecimento e oferecer novas ideias para pesquisas em anti-envelhecimento. Ao estudar como essas águas-vivas retornam ao estado jovem, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar a saúde e a longevidade humana. Ao mergulharmos mais fundo nos mistérios dessas criaturas fascinantes, podemos encontrar benefícios revolucionários para a medicina. Quem sabe essa água-viva nos dará uma visão do futuro do tratamento do envelhecimento? Vamos revelar a verdade sobre o exército de Liechtenstein. Este pequeno país europeu é único porque não tem um exército permanente. Em vez disso, Liechtenstein conta com boas relações com os países vizinhos para sua proteção. A última vez que participaram de um conflito foi durante a Guerra Austro-Prussiana, em 1866. Surpreendentemente, o batalhão enviado para a batalha voltou para casa com um soldado a mais, um morador local que fez amizade durante o caminho.
Essa história engraçada destaca o caráter pacífico de Liechtenstein e seu compromisso com a diplomacia em vez do conflito. Em vez de exércitos e batalhas, este encantador país se concentra em uma economia próspera e paisagens alpinas deslumbrantes. Seus habitantes desfrutam de uma alta qualidade de vida, comunidades seguras e um rico patrimônio cultural. Então, quando você pensar em Liechtenstein, lembre-se dele como um refúgio de paz, onde a amizade e a cooperação são mais valorizadas do que a força militar. Pouca gente sabe, mas Vênus gira na direção oposta. Diferente dos outros planetas do nosso sistema solar, Vênus tem uma rotação única chamada retrógrada, onde gira no sentido horário e não anti-horário. Isso pode parecer estranho, mas para completar uma volta, Vênus leva 243 dias terrestres. Cientistas acreditam que essa rotação incomum pode ter surgido devido a uma colisão poderosa com outro corpo celeste nos primeiros dias do sistema solar. Essa rotação peculiar não é apenas um fato interessante, ela afeta diretamente o clima extremo de Vênus. Com temperaturas na superfície que ultrapassam 900 graus Fahrenheit, Vênus é considerado o planeta mais quente do nosso sistema solar. Sua densa atmosfera retém o calor como uma enorme estufa, criando um ambiente infernal que desafia nossa compreensão das condições em outros planetas. Como Vênus se tornou um lugar tão ardente? Prepare-se para se surpreender com as rodovias elétricas. Essas incríveis estradas elétricas foram criadas como rotas ecológicas especialmente para caminhões pesados. Imagine grandes caminhões se movendo em faixas especiais, usando linhas elétricas aéreas para se alimentar enquanto se deslocam. Esse sistema inovador permite que veículos híbridos recarreguem suas baterias em movimento, tornando as viagens longas muito mais eficientes. Com uma eficiência impressionante de cerca de 73%, as rodovias elétricas prometem reduzir significativamente o consumo de combustível e as emissões. Em alguns países, já foram lançados projetos piloto que mostram seu potencial na transformação do transporte de cargas. Com a crescente adoção das rodovias elétricas, elas podem não apenas diminuir nossa pegada de carbono, mas também criar uma forma mais suave e sustentável de transportar mercadorias por todo o país. Essas corredores verdes vão mudar nossas estradas para melhor. Você sabia sobre a blofobia e seu impacto? Essa fobia interessante e menos conhecida causa um medo intenso relacionado ao banho, à higiene ou até mesmo à limpeza. Pessoas com blofobia frequentemente sentem uma ansiedade esmagadora ao se deparar com água ou produtos de higiene, o que as leva a evitar situações em que precisam se lavar. Esse medo pode provocar ataques de pânico, sintomas físicos como suor ou palpitações, e uma ansiedade geral, afetando significativamente a vida cotidiana. Imagine como é tentar viver evitando chuveiros ou banheiras que a maioria das pessoas considera normais. O tratamento da blofobia geralmente envolve terapia, onde profissionais de saúde mental ajudam os pacientes a enfrentar seus medos em um ambiente seguro e a desenvolver estratégias de enfrentamento. A terapia cognitivo-comportamental é especialmente eficaz, pois incentiva as pessoas a confrontar seus medos passo a passo. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa fobia, compreensão e apoio podem desempenhar um papel crucial na jornada para superá-la. Não é surpreendente como nossa mente pode provocar reações tão intensas a algo tão comum quanto a higiene. Difícil de acreditar, mas a história da manteiga de amendoim é fascinante. Este produto querido apareceu pela primeira vez na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde foi apresentado como uma alternativa saborosa e rica em proteínas para aqueles que não podiam mastigar carne. Mas ele não surgiu do nada. Na verdade, o Dr. John Harvey Kellogg, um conhecido pioneiro da alimentação saudável, patenteou um método de fazer manteiga de amendoim em 1895. Seu objetivo inicial era ajudar pacientes com problemas dentários a obter os nutrientes necessários sem mastigar carne dura. A manteiga de amendoim rapidamente se tornou popular na América, tornando-se um item básico em muitas casas, devido à sua textura cremosa e sabor intenso. Hoje, ela é passada em sanduíches, adicionada a smoothies e até usada em sobremesas. Com suas propriedades nutritivas e versatilidade, é difícil acreditar que algo tão delicioso e popular foi criado para atender às necessidades de saúde.
Você já se perguntou por que as águias são caçadoras tão incríveis? As águias são criaturas fascinantes, dominando o céu como predadoras superiores. Com sua força impressionante e garras afiadas, elas podem capturar presas do tamanho de um cervo jovem. Imagine uma águia mergulhando rapidamente, com sua visão aguçada percebendo movimentos de longe. Em apenas alguns segundos, ela pode atingir velocidades impressionantes, usando suas poderosas asas para manobrar com facilidade. Suas técnicas de caça não se baseiam apenas na força física. As águias também utilizam estratégia, frequentemente explorando vastas áreas em busca das melhores oportunidades de alimento. Assim que elas miram na presa, atacam com precisão e habilidade, proporcionando um espetáculo emocionante da força bruta da natureza. Seja em um voo gracioso no céu ou em uma caça audaciosa, as águias representam o espírito de ferocidade e beleza que é inerente à vida selvagem. Observá-las em ação realmente destaca as maravilhas da natureza. Você pode acreditar que os cocos podem flutuar pelos oceanos? Essa habilidade incrível permite que eles viajem longas distâncias nas ondas do mar. Os cocos têm uma estrutura única que os ajuda a flutuar. Sua casca dura é coberta por fibras que funcionam como um meio natural de flutuação. Quando um coco cai da palmeira, ele pode cair na água e começar sua aventura. Enquanto flutua, as correntes oceânicas o levam longe da costa e às vezes ele chega a praias distantes, onde pode germinar e crescer em uma nova árvore. Esse processo ajuda os cocos a se espalharem por ilhas e até continentes, criando novas populações. Essa capacidade de flutuar não é apenas útil para os cocos, mas também apoia diversos ecossistemas. Pássaros e vida marinha podem usar os cocos caídos como alimento ou abrigo. Então, da próxima vez que você beber água de coco ou saborear iguarias de coco, lembre-se da incrível jornada que ele pode ter feito nas ondas. Não é surpreendente que algo tão simples possa viajar tão longe? Portanto, da próxima vez que você ver um coco, pense na aventura que ele pode ter vivido. Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro você enfrenta uma tempestade. Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Você sabia que os países não podem reivindicar a Lua? O Tratado do Espaço, ratificado em 1967, é um acordo importante que molda nossa compreensão sobre a exploração espacial. Este tratado deixa claro que nenhuma nação pode declarar soberania sobre a Lua ou qualquer outro corpo celeste. É como um acordo que garante que o espaço permaneça um lugar comum para toda a humanidade. Além de proteger a Lua, o tratado também proíbe a colocação de armas nucleares e outros dispositivos destrutivos em órbita. Isso significa que podemos explorar o espaço sem medo de que guerras se transfiram para lá. Os países trabalham juntos para explorar planetas, asteroides e muito mais. E o tratado promove a cooperação internacional. Imagine como cientistas de diferentes países se unem para desvendar os mistérios do universo, em vez de competir por propriedade. À medida que continuamos a explorar as estrelas, este tratado nos lembra que o espaço é um tesouro destinado a todos, e não uma corrida por terras. Não é uma ideia reconfortante? Muitos não sabem, mas as laranjas influenciaram nossa língua. A palavra laranja originalmente se referia à fruta, e não à cor, como entendemos hoje. Antes de as laranjas se tornarem populares e amplamente cultivadas, as pessoas em países de língua inglesa descreviam essa cor usando termos como amarelo alaranjado, que provavelmente soavam bem diferentes do que usamos hoje. Quando a fruta começou a chegar aos mercados europeus no século XIV, ganhou popularidade, assim como seu nome. Essa deliciosa fruta cítrica mudou bastante a linguagem, trazendo um tom vibrante para as descrições. A influência da laranja não parou por aí. Seu sabor intenso e cor vibrante inspiraram a arte, a decoração e até a moda.
Na próxima vez que você saborear uma laranja ou notar sua cor brilhante, lembre-se de como ela influenciou a língua e a cultura ao longo da história. Muitos não sabem disso sobre os templos de Angkor. Os templos de Angkor, no Camboja, são um incrível testemunho da grandeza do Império Khmer, que existiu do século IX ao XV. Este vasto complexo arqueológico, que já foi o coração de um enorme império, exibe uma arquitetura impressionante e esculturas detalhadas que continuam a encantar os visitantes até hoje. Angkor Wat, o maior templo, é famoso por sua localização única em relação ao Sol e seus magníficos relevos que retratam a mitologia hindu. Ao longo dos séculos, a natureza se entrelaçou com essas estruturas. Árvores e cipós às vezes envolvem as pedras, criando uma vista inesquecível. Um sistema de irrigação inteligente que sustenta a agricultura na região também destaca as avançadas tecnologias de engenharia do povo Khmer. Hoje, Angkor é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo milhões de pessoas que desejam tocar sua rica história e beleza fascinante. Seja você um amante da arquitetura, um entusiasta da história ou apenas um viajante curioso, explorar os templos de Angkor oferece uma viagem única ao passado. Então, você está pronto para descobrir essa obra-prima do feito humano? Difícil de acreditar, mas as emoções estão escondidas em milissegundos. O princípio da incerteza explica a surpreendente conexão na mecânica quântica. Quanto mais precisamente sabemos a posição de uma partícula, menos precisamente podemos determinar seu impulso, e vice-versa. Esse princípio não apenas muda nossa compreensão das partículas minúsculas, mas também ajuda a entender as emoções passageiras que demonstramos. Por exemplo, expressões sutis no rosto podem mostrar o que realmente sentimos, muitas vezes em um instante que dura apenas milissegundos. Esses breves flashes podem ser tão rápidos que são fáceis de perder, mas podem transmitir emoções como alegria, tristeza ou raiva, mesmo quando tentamos escondê-las. Assim como com as partículas, quanto mais tentamos reprimir essas emoções, menos previsíveis se tornam suas manifestações. Portanto, da próxima vez que você notar um sorriso fugaz ou uma rápida insatisfação, lembre-se, isso pode contar mais do que se imagina.